Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos, meus amados irmãos, o texto de nossa mensagem nesta noite tão especial. Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, capítulo 1. Comemoramos hoje o Natal. Troca de presentes, comidas especiais, cantatas, musicais, reuniões familiares. O que é o Natal? A resposta mais óbvia para nós é o que nós acabamos de cantar. É o nascimento de Jesus Cristo. A alegria desse momento, o júbilo desse momento, o devido valor a esse momento, trará, obviamente, ocasião para essas coisas todas que eu mencionei aqui. Expressões de alegria nas reuniões familiares, com os amigos, troca de presentes, comidas especiais. O momento é de alegria, de festividade, e cabem essas coisas sim. Mas se Natal é nascimento de Jesus Cristo, precisamos fazer essa pergunta: mas quem é Jesus Cristo? Todos temos e teremos respostas adequadas, respostas bíblicas a esta pergunta. Eu tenho a convicção de que não trarei novidades no sermão de hoje, quando procurarei falar um pouco mais sobre quem é esse Jesus Cristo, do qual nós celebramos o seu nascimento. Mas pode ser que o nosso conhecimento, ainda que seja suficiente, seja bom o suficiente, ele pode ser aprofundado, pode ser aperfeiçoado um pouco mais. Nós podemos reavivar os conceitos verdadeiros e bíblicos sobre o Jesus do Natal, sobre o Jesus ressurreto dentre os mortos. O texto que nós leremos é uma narrativa, uma descrição, como o título aí já sugere para nós, a genealogia de Jesus Cristo. Por mais cansativo que possa parecer as genealogias, não só essa, mas todas as que encontramos nas Escrituras, elas foram inspiradas pelo Senhor, elas estão nas Escrituras, e sendo inspiradas pelo Senhor, são úteis para exortação, para a educação na justiça. Elas são oportunas para nos instruir acerca do Senhor, revelar para nós quem é o Senhor, revelar para nós seus atributos, os seus preceitos. Pelo menos 3 coisas nós podemos aprender nas genealogias. Pelo menos 3 coisas, não apenas 3 coisas, mas pelo menos 3 coisas. A primeira delas, que aprendemos nas genealogias, o controle de Deus sobre a história humana. Sempre haveria oposição, mas nunca descontrole. Seu governo é mantido geração após geração. Ele revela o seu poder, ele demonstra o seu domínio quando revela para nós as genealogias, ou nas genealogias ele revela o seu governo, o seu poder. Em exaltação a esse Deus,
Moisés escreve no Salmo 90, de geração em geração, tu és Deus. As gerações que estão descritas nas Escrituras servem para, entre outras coisas, revelar o governo, o domínio do Senhor, geração após geração. Uma outra coisa que advém também das genealogias, e assim, se você fizer aí o compromisso de começar a ler as Escrituras no ano que vem, nós até vamos disponibilizar alguns esqueminhas de leitura nos próximos dias. Quando você se deparar com as genealogias, você se lembre que as genealogias também revelam o cumprimento de promessas. O Senhor lá em Gênesis 3 prometeu que um descendente da mulher, aquele que nasceria da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E as gerações que são descritas nessas genealogias são para mostrar que o Senhor está controlando e preservando de fato a sua promessa até chegar em Jesus Cristo. E terceiro, as genealogias também podem trazer para nós os critérios usados por Deus para os seus escolhidos. Quando nós lemos os nomes das pessoas que compõem essas genealogias, nós vemos pessoas completamente inadequadas para a missão, para o privilégio das quais elas foram chamadas, revelando assim o meio pelo qual Deus as escolhe, exclusivamente por sua graça. Pessoas que foram escolhidas, muitos de nós ou nenhum de nós as escolheria. Como pode essa pessoa fazer parte dessa genealogia, de fazer parte dessas promessas? Por que essa pessoa está aqui? É por causa que o Senhor está revelando também a sua graça. Então, quando nós lermos as genealogias, já não são tão sem graça mais para nós. Leiamos então, irmãos, de forma alternada, capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab e a Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Desculpe, fechou aqui. Vocês leram até o verso 9 agora. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14.
Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Deus eterno, santo, majestoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Nos reunimos aqui para oferecer-te culto que somente ao Senhor é devido. Esperamos, ó Deus, em Cristo Jesus, ser aceitos diante do Senhor. Nenhum treinamento, nenhuma adequação em nós, nenhum mérito em nós para sermos recebidos diante do Senhor, nem mesmo para termos recebido tão grande salvação na vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Mas aprove ao Senhor, por conta do amor com que nos amou, de acordo com o beneplácito de Sua vontade, agir em nosso favor, enviando o Seu Filho unigênito, para que os teus eleitos, sendo alcançados por teu Espírito, nele crescem, e pudéssemos nós, por exemplo, estarmos aqui nesta hora. Te somos agradecidos por tantas e tantas bênçãos, mas reconhecemos, ó Senhor, que ainda somos carentes, ó Pai, e carecemos de receber a porção que nossa alma carece. Fala com o teu povo, Senhor, instrua-nos nesta hora, oração que fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nosso tema, meus irmãos, de hoje, sexta-feira e domingo também. Domingo nós teremos nova participação do coral, com hinos de Natal, nossa celebração de Natal, como igreja, em culto público, é dividida nessas duas partes, hoje e domingo que vem, e assim também será nosso sermão. Tema para esses dois cultos: Senhor Jesus Cristo, preceitos fundamentais. É possível que nós nunca alcancemos o conhecimento adequado ou suficiente de Cristo Jesus. Talvez nós cheguemos ao fim da nossa vida com a sensação de que muito mais poderia ter sido conhecido, muito mais poderia ter sido experimentado nesta vida, em relação ao nosso conhecimento de Jesus Cristo. Talvez nós tenhamos a sensação de que Josué deve ter tido, quando ao fim da sua vida, ele ouve do Senhor o seguinte: ô Josué, você já está avançado em dias, e tanta terra ficou por ser conquistada. Talvez ouçamos também esse ensino, essa fala do Senhor, esta afirmação: você perdeu tantas oportunidades, você poderia ter tido muito mais esperança que teve, você podia ter tido muito mais conforto do que teve, você poderia usufruir de muito mais segurança das que você teve na sua vida, se você conhecesse um pouco mais, se você se empenhasse um pouco mais, se você investigasse um pouco mais, lesse um pouco mais as Escrituras, se você não cochilasse nos sermões do reverendo Welles. Não vai acontecer com ninguém aqui, louvado seja o Senhor. Mas algumas coisas não podem passar despercebidas de nós. O fato de não conhecermos tudo o que poderíamos conhecer nesta vida não é desculpa para nós não conhecermos coisas que são essenciais.
trazê-las à memória constantemente, aplicá-las em nossa rotina. Primeiro preceito fundamental acerca de Jesus Cristo é que Ele é homem. Ele se tornou um homem. Significa que, como ser humano, Ele precisou de um ventre humano para se desenvolver. Dá para conceber isso? O Deus que criou todas as coisas, como homem, precisou de um ventre para poder se desenvolver. Ele precisou ser alimentado na boca, até que pudesse se mostrar o verdadeiro pão da vida. Ele precisou da iluminação de candeeiros, para não temer a noite, até que Ele pudesse se manifestar como a luz do mundo. Como homem, Ele precisou aprender a balbuciar as primeiras palavras, até poder pregar ao mundo inteiro e revelar-se como o Logos de Deus, a palavra encarnada. Ele precisou ser banhado até que pudesse lavar os pecados daqueles que Ele veio buscar. O nosso Redentor, o Salvador, enviado pelo Pai, precisou de ser banhado até que Ele mesmo pudesse lavar os pecados daqueles que Ele veio buscar. Ele precisou que abrissem a porta quando Ele era pequenino, até que Ele se tornasse a porta das ovelhas. Precisou assentar e aprender em silêncio, ser pastoreado, até que se revelasse o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele precisou passar por um processo de aprendizagem. Aquilo que eu falei, o que eu li aqui agora para vocês, é uma citação minha mesmo, mas agora uma citação que não é minha, abre aspas, citação do reverendo Heber Carlos de Campos, no seu livro A Pessoa de Cristo, as duas naturezas do Redentor. Ele diz assim: a aprendizagem não é própria da natureza divina do Redentor. Não faz parte da natureza divina ter que aprender. Não é natural. Porque não há nada que Ele não saiba, mas é próprio de alguém que possui uma natureza humana. Ele passou pelo processo de aprendizagem, simplesmente porque era homem como nós. Essa é talvez uma das razões porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse, antes, falando acerca de Jesus Cristo, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mateus tem essa intenção, quando começa a revelar que Jesus Cristo é filho de Davi, é filho de Abraão, Ele é descendente de Isaac, de Jacó, de Esrom, de Aminadab, de Naasson, de Raabe. Por ser homem, ou sendo homem, Mateus ensina para nós algumas coisas interessantes, que ele era um homem judeu. Mateus, que escreveu este evangelho, que era um levita, chamado de Levi, coletor de impostos, ele escreve seu evangelho prioritariamente para judeus. Por isso que ele já começa o evangelho trazendo a genealogia de Jesus. Nenhum outro evangelho faz isso. Lucas apresenta a genealogia lá já no capítulo 3, por exemplo. É como se Mateus já quisesse chamar a atenção para dar crédito a tudo que ele vai escrever e, sobretudo, dar crédito a Jesus Cristo, aos judeus. Os judeus precisavam dar atenção, de dar atenção. Ele era filho de Davi, filho de Abraão. Para os judeus isso era extremamente relevante. É como se os judeus, ouvindo ou lendo isso, teriam a seguinte reação: Mateus, você já tem a nossa atenção. Deus escolheu um povo, Deus escolheu uma etnia em particular,
para usar a sua relação com este povo, ou com aquele povo, com aquela etnia, para demonstrar a sua relação com todos os seus eleitos. 3 coisas nós aprendemos disso, meus irmãos. Essa relação de Deus com os judeus são uma mostra, primeiro, de quem Ele próprio é. Quando nós lemos a relação de Deus com os judeus, nós descobrimos quem Deus é. Ele revela-se compassivo, misericordioso. Ele revela-se aquele que ouve, que os clamores do povo são acessíveis a Ele. Mas Ele também revela-se como aquele que se ira contra o pecado. Na relação de Deus com o seu povo, nós também aprendemos quem é esse povo. É um povo de dura cerviz, um povo rebelde, que se inclina para o mal. Nós só sabemos quem Deus é, ou melhor ainda, nós descobrimos quem Deus é e quem o povo de Deus é, quando nós lemos as narrativas da relação de Deus com esse povo. Mateus, quando diz que Jesus faz parte desse povo, é porque esse povo é importante. Esse povo é uma referência da relação de Deus conosco. Não havia meios fora desta relação de Deus com esse povo de haver comunhão com o Deus. E ainda, quando nós lemos a relação de Deus com esse povo judeu, nós descobrimos que há uma necessidade de um mediador. Os sacrifícios que esse povo precisava fazer simbolizavam a necessidade de intermediação entre Deus e o povo. No relacionamento com o seu povo, Deus revela a sua imutabilidade. Deus revela-se imutável, nada o abala, nem mesmo as ofensivas traições do povo, adorando falsos deuses, nem mesmo a prostituição do povo, a apostasia do povo não altera os planos de Deus, não altera as promessas de Deus. Ele mantém o seu pacto, a sua aliança, apesar da dureza de coração desse povo. E as profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias descenderia de Abraão, viria desse povo. Nós encontramos em Gênesis a afirmação de que o Messias viria de Abraão. Nós encontramos em Deuteronômio a afirmação de que o Messias viria do povo de Israel. Nós encontramos no livro de Isaías a profecia de que seria do tronco de Jessé, aquele que viria nos resgatar. Encontramos no livro de Crônicas a promessa de que da família de Davi viria o Messias. Então as promessas do Antigo Testamento apontam para aquele que descenderia desse povo. Mateus, quando começa a falar com os judeus, e vai falando e vai escrevendo ao longo de todo o seu evangelho, vez ou outra, ele chama a atenção dos judeus para dizer que Jesus Cristo faz parte desse povo. O próprio Jesus Cristo vai afirmar, quando em conversa com a mulher samaritana, ele diz o seguinte: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mateus inaugura aqui o seu evangelho, apresentando Jesus Cristo como o cumprimento das promessas, aguardadas pelos judeus há séculos, e reafirma isso ao longo de suas páginas. Ele teria de ser um judeu, ele teria de vir da raiz de Davi, da descendência de Abraão, ele teria que ser desse povo, porque é desse povo que viria a salvação. Quando Mateus apresenta para nós isso confirma todos os preceitos do Antigo Testamento. Ele ainda diz mais. Ele fala da linhagem de Jesus. Enquanto homem, Jesus Cristo viria da raiz de Davi, da raiz de Jessé, pai de Davi. E nós aprendemos também nessa genealogia a linhagem de Jesus Cristo. Nós encontramos aqui nomes como Davi na sua genealogia. Por que isso está revelado aqui?
Nós encontramos aqui o nome de Abraão. Por que o nome de Abraão está aqui? Encontramos o nome de Jacó, encontramos o nome de Judá. Mateus está dizendo que enquanto homem, Jesus Cristo de fato não faz acepção de pessoas, que as suas promessas se cumpriram e pessoas das menos capacitadas, menos indicadas, fariam parte da sua promessa, revelando para nós aqui a graça de Deus, que é capaz de usar pessoas como Davi, um adúltero, um homicida, ou minimamente um cúmplice de homicídio. Abraão, que foi fraco de caráter e mentiu dizendo que Sara era sua irmã para ter sua vida preservada, que aceitou a proposta de Sara para que tivesse um filho com Agar, não aguardando assim o filho da promessa. Mas Jesus veio dessas pessoas. Fala sobre Jacó, cujo nome significa suplantador ou enganador. O que isso tem de importante, de relevante para a minha vida? Jesus Cristo abriu mão da sua glória eterna, e o que nós veremos na semana passada é Jesus Cristo Deus. O Jesus homem, aquele que se esvaziou de sua glória, se humilhou em forma humana, se condicionou a um ventre. Eu fico tentando meditar e refletir sobre essas coisas, e eu creio que eu jamais conseguirei conceber tamanha humilhação. O Verbo eterno, João, quando escreve a sua carta, diz que são três que dão testemunho nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito. João, no Evangelho e na carta, chama Jesus de Palavra. Ele é a Palavra, Ele é a expressão do Pai. E quando Ele se faz homem, Ele precisa aprender a pronunciar as letras. Ele precisa aprender a juntar as sílabas, humildemente, pacientemente, até Ele se revelar como o Verbo da vida. Ele se condiciona a aprender as coisas mais básicas e essenciais, se humilhando, se condicionando, esperando pacientemente. Isso revela o amor de Deus para nós, meus irmãos. Isso revela o presente maravilhoso de Deus para nós, na nossa vida. Não deveria se nomear entre nós jamais a ingratidão. Jamais nós deveríamos sequer questionar Deus, mas por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Se um presente maravilhoso, tremendo como esse, Ele deu seu filho aceitou voluntariamente se condicionar dessa forma, não há motivos, não há razão entre nós para nenhuma reclamação. É por isso que nós o vemos muitas vezes irado contra o seu povo de dura serviço. Nós o vemos muitas vezes indignado com a falta de fé do seu povo, com a falta de perseverança e confiança do seu povo. O que é o Natal? Precisa ser um renovo do significado de fato do que Deus fez em prol de nós, meus irmãos. Em prol de nós. Nós ficamos algumas vezes surpreendidos quando um político renomado, uma pessoa de posses, se condiciona a conversar conosco de forma de igual para igual. Nós ficamos surpresos. Olha como a pessoa é humilde, conversa com a gente direito, e nós nos esquecemos da grande demonstração de humilhação, a grande demonstração de amor. Nós vamos encontrar nessa genealogia, por exemplo, dos filhos de Jacó, dos seus 12 filhos, nós encontramos José tendo uma certa proeminência. Ele ocupa ali um papel importante durante a narrativa de Gênesis. José ali se torna um resgatador do seu povo. A sobrevivência do seu povo depende de José. Mas não é de José que vem Jesus, vem de Judá. Mas quem é Judá? Judá é aquele que se deitou com uma prostituta,
que na realidade era sua nora, que se disfarça de prostituta. É esse que está na linhagem de Jesus Cristo. Que ensino tem isso para nós, quando muitas vezes nós nos achamos, por outro lado, indignos? Acharmos que não há chance, não há esperança para nós, por sermos quem somos e termos feito o que fizemos. Nós vamos encontrar, por exemplo, no verso 5, dizendo que Salmão gerou a Raabe. Esse Salmão não é do povo de Deus, é um estrangeiro. Ele é lá de Jericó, não é do povo de Deus. Ele gerou a Raabe, e Raabe não só era estrangeira, que foi enxertada no povo de Deus, foi recebida e aceita no povo de Deus. Ela não só era estrangeira, mas ela era prostituta. E Raabe gerou a Boaz, o resgatador de Rute. São essas pessoas que estão na genealogia de Jesus Cristo, revelando para nós o que de fato é vir se misturar conosco, o que é de fato expressar graça. Eu digo isso vez ou outra aqui nos estudos bíblicos, meus irmãos, que muitas vezes, quando nós erramos e fazemos alguma coisa inconveniente diante do Senhor, que nós ficamos constrangidos em orar, nós ficamos sem graça de orar, ficamos com vergonha. A gente fica às vezes esperando passar aquela vergonha para a gente começar a voltar a falar com o Senhor. Isso pode levar alguns dias até. Apesar do constrangimento, apesar da vergonha, que são salutares, eu digo aqui muitas vezes e vou repetir, nós devemos ainda assim nos achegar diante do Senhor, e ainda que digamos para Ele: Senhor, estou envergonhado, porque eu fiz isso, fiz aquilo que aborrece e desagrada ao Senhor. Eu não deveria ter feito isso, Senhor. Eu estou com vergonha de vir falar contigo. Mas ainda assim eu estou falando, porque eu não estou falando com base nos meus méritos, ou numa semana que eu passei de forma adequada, sem erros e falhas grosseiras. Não é porque eu estou consciente de que essa semana eu andei muito bem, não discuti com a minha esposa, não provoquei a ira o meu filho, não disse nada indigno com ninguém. Não é por isso. Eu estou falando com o Senhor, apesar de constrangido. É porque eu estou sendo recebido na tua presença pelos méritos de Cristo Jesus. Porque foi nos méritos de Cristo Jesus que uma mulher como a prostituta Raabe, seu nome não só está registrado nas páginas do livro sagrado, como está registrado no livro da vida. E nós vamos encontrar, por exemplo, no verso 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Salomão tivera 600 mulheres, 400 esposas e 600 concubinas, mas dessas 1000 mulheres, Deus escolheu Batseba para ser mãe. Jessé gerou Davi. Davi teve várias esposas. Das várias esposas que gerou Salomão, Deus escolheu a que fora mulher de Urias. Não foi Micaías, Mical. Não vou lembrar o nome das 5 esposas que ele tinha. Ele tinha umas 5 esposas. Eu não sei se alguém lembra de qual as 5 esposas. Isso é pergunta da nossa gincana bíblica. Mas Mical, né? Uma delas. Não foi Mical. Não foi a fulana. Não vou lembrar o nome dela. Foi? Abigail. Não foi Abigail. Obrigado. Não foi. Também essa também não foi. Foi justamente a mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Batseba. Não há problema nenhum em celebrar o Natal com alegria e júbilo. Pelo contrário, nós devemos celebrar com alegria e com júbilo. Devemos fazê-lo com os nossos familiares, com os nossos amigos mais chegados. Devemos fazê-lo. Devemos ter cantatas, musicais e muitas outras expressões de alegria. Mas eu não posso no meu dia a dia esquecer pelo menos dessas 2 coisas fundamentais acerca de Jesus Cristo. O que Ele fez para que eu pudesse hoje celebrar. O que de fato significou
a sua humilhação, que eu posso ler essa genealogia e tantos outros textos que falam da humanidade de Cristo, da encarnação de Cristo, despercebidos do seu verdadeiro significado. E isso precisa gerar em nós um coração agradecido. Eu caminho para encerrar agora, fazendo essa aplicação. Se de fato eu celebro o Natal, se de fato eu reconheço o sentido verdadeiro do Natal, não pode haver entre nós, não pode haver na minha vida ingratidão, insatisfação, por conta de quem Deus é e do que Deus faz. Se Ele não responder mais nenhuma das minhas necessidades, se Ele não atender nenhum dos meus pedidos, eu ainda assim não posso ser mal agradecido, não posso murmurar, porque tamanho presente que Ele me deu. O que significou esse acondicionamento, esse estar acondicionado na forma humana para um ser divino? É algo difícil de conceber. O segundo ensino para nós, pueril, simplório, não tem novidade nisso, irmãos. Eu preciso trazer para o meu dia a dia que o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, além da gratidão, da sujeição total ao Senhor, como nós aprendemos aqui, eu preciso entender que há graça abundante e que há esperança para mim e que há esperança para você. Pode parecer que isso não se aplica tanto para nós, mas é possível que nos próximos dias, ou nos dias seguintes, você se depare com alguma falha, com alguma perversão do seu coração, e que você se sinta indigno de estar na presença do Senhor ou orar ao Senhor, e que você precisa de esperança e saber que você não é aceito pelos seus méritos, você não é aceito pela sua genealogia, da sua própria, você não é aceito por sua história, por sua trajetória. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes isso foi um peso para mim. Chegando na igreja já rapaz, não fui criado na igreja, e tendo todo o retrospecto de um rapaz do mundo, com todas as manchas e distúrbios que um rapaz normalmente do mundo tem. Famílias desestruturadas dos meus antepassados até chegar à minha própria vida. E de repente me senti chamado para o ministério. Muitas vezes eu não me sentia digno nem de ser tido como chamado de crente. Algumas vezes eu nem achava, será que eu sou crente mesmo? Porque eu não fui criado como fulano e beltrano, eu não tive a mesma vida. Olha para a minha vida, olha quem eu fui, olha o que eu fiz. Eu não fui como esses irmãos aqui, esses jovens que estão aqui a vida toda. O jeito nunca namorou, o primeiro beijo que ele deu foi na moça que ele casou. Olha só que coisa maravilhosa, eu não posso nem falar sobre isso. Muitas vezes os jovens em conversas, dependendo do assunto, eu tinha que mudar de assunto, porque quase todos os assuntos me constrangiam, porque eu tinha todas as dívidas de quase todos os assuntos possíveis. E o meu sentimento de inadequação ainda se agravou quando me sentia chamado para o ministério. Aí que a coisa foi pior ainda, porque todos os pastores que eu conhecia sempre se gabavam que eram presbiterianos de terceira geração. Eu não era nem de meia geração. Quem sou eu para poder dizer que você é um pastor presbiteriano? Quem sou eu para ser um crente em Jesus Cristo? Quem sou eu? Quem é Raabe? Quem é Judá? Quem é Jacó? Quem é Batseba? Que o nosso coração se encha de gratidão por tudo que Jesus Cristo fez. Que nós aprendamos de fato a descansar na graça do Senhor, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco no fato da vinda de Cristo, da obediência de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, para que todos nós, sendo inimigos, pudéssemos ser salvos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que celebremos todos os dias o verdadeiro Natal.